Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso, à nossa disciplina de Química Inorgânica, falando agora nesse módulo 2 sobre as propriedades dos elementos que pertencem às famílias 3A, 4A, 5A e 6A da tabela periódica. Começando pela família do boro ou família 3A, esses elementos eles apresentam uma considerável variação nas suas propriedades. Por quê? Porque são elementos como se fossem transitórios de metais alcalinos para não metais. Então, no caso do elemento químico boro, a gente já encontra uma mudança muito grande nas suas propriedades devido ao fato do boro não se estabilizar com 8 elétrons, mas sim com 6 elétrons, que é uma quantidade abaixo do que era previsto pela lei do octeto. Relembrando que a lei do octeto afirma que os elementos eles tendem a se estabilizar, tendem a ter um nível de energia mais baixo quando eles apresentam 8 elétrons na camada de valência. Esses elementos da família 3A eles apresentam como configuração eletrônica a terminação NS2-NP1, ou seja, o nível mais energético vai ter como subnível o subnível S e o subnível P, contendo o subnível S 2 elétrons e o subnível P apenas 1 elétron. Você observa isso na configuração eletrônica do boro. O boro ele apresenta 5 elétrons e quando se faz a configuração dele, 1s2, 2s2, 2p1, você observa que os elétrons de valência estão ocupando os subníveis S e P. Uma das peculiaridades dos elementos da família 3A é a possibilidade desses elementos poderem formar cátions com diferentes números de oxidação. O normal é que um elemento químico ele forme cátions de acordo com a família que pertence. Por exemplo, os elementos da família 1A, a tendência é que todos formem cátions mais 1. Tem o número de oxidação mais 1. E que os elementos da família 2A apresentem número de oxidação mais 2 e assim sucessivamente. Quando a gente chega nos elementos da família 3A, teoricamente esses elementos devem apresentar número de oxidação mais 3. Entretanto, devido à ação do par inerte, o que é a ação do par inerte? A ação do par inerte é quando são propriedades específicas de alguns elementos químicos que apresentam número de oxidação com 2 unidades a menos do que o previsto para aquela família. Então, se um elemento ele é da família 3A, o seu número de oxidação teórico deveria ser mais 3, mas pelo efeito do par inerte, ele também pode assumir um número de oxidação mais 1. Você observa isso principalmente no galho e no índio, bem como no talho. No caso do galho, do índio e do talho, esses elementos, eles, dependendo da situação, eles podem apresentar NOx, número de oxidação mais 3, ou número de oxidação mais 1. Você observa que as peculiaridades dessa família já são bem visíveis. Pelo fato de terem essa possibilidade de formar cátions mais 1, mais 3, podem realizar vários tipos de ligações, como, por exemplo, ligações iônicas e ligações covalentes. No caso dos íons monovalentes, eles são bem maiores que os íons trivalentes. Por que esses íons monovalentes são bem maiores do que os íons trivalentes? Sempre que se perde um elétron, sempre que um átomo perde um elétron, a atração entre o núcleo e os elétrons restantes é muito intensa, é muito forte. Então, se essa atração é muito forte, a distância entre núcleo e elétron diminui mais ainda. Entre núcleo e camada de valência diminui mais ainda, fazendo com que esse raio diminua. Se um elemento perde 3 elétrons, a intensidade das ligações da atração entre núcleo e os elétrons restantes vai ser bem maior do que se o mesmo elemento perdesse apenas um elétron. Portanto, os elementos que apresentam íons monovalentes são bem maiores que os íons trivalentes. O tamanho do átomo ele cresce de forma geral de cima para baixo, dentro da família, apresentam altas energias de ionização. Então, relembrando, a energia de ionização é a energia mínima necessária para se retirar um elétron de um átomo neutro no estado gasoso. Esses elementos apresentam altas energias de ionização, então se você retira um primeiro elétron desse átomo neutro, a segunda energia de ionização já vai ser bem maior do que a primeira energia de ionização. Então vai ter que ser fornecida uma energia bem maior do que foi fornecida na retirada do primeiro elétron. Apresentam pontos de fusão e ebulição irregulares, mas, de forma geral, crescem de cima para baixo nas famílias. Essas são as características gerais dos elementos que compõem
a família do bóron ou família 3A. Dando continuidade, a gente vai à família do carbono ou família 4A. Essa família do carbono ou família do 4A, ela é chamada de família do centro da vida e da inteligência natural e artificial. Por quê? Essa família do carbono, ela é um dos compostos que forma a estrutura do corpo humano, está presente na matéria orgânica, e porque também é a família que é a base da inteligência artificial. Quando se fala em inteligência artificial, nos remetemos especificamente ao silício e ao germânio. Por que o silício e o germânio? Porque esses dois elementos químicos, eles são muito utilizados na área da robótica, para a construção de memória de robôs, até mesmo para a própria construção de mísseis nucleares. Então, você observa que eles já têm uma influência muito grande, tanto na vida natural do indivíduo, quanto na vida artificial, no ramo da robótica e da tecnologia. O carbono, ele tem uma peculiaridade que é uma possibilidade de formar cadeias, é uma propriedade de encadeamento. Eu posso ter vários elementos químicos carbonos ligados uns aos outros. E esses elementos químicos dos carbonos podem formar compostos gigantescos, como no caso dos fulerenos. Fulerenos são compostos de carbono que apresentam cerca de 60 carbonos e que têm o formato de uma bola de futebol. Esses fulerenos na medicina são extremamente usados para combater alguns tipos de câncer e para poder amenizar alguns sintomas do próprio vírus da AIDS. Esse carbono, o elemento químico carbono, ele apresenta alguns alótropos, como o carbono grafite, o carbono diamante. E ele já tem o que nós chamamos de propriedades definidas de não metal. O raio dos átomos desses elementos químicos, eles crescem com o crescimento do número atômico. Então, à medida em que o número atômico desse elemento químico vai aumentando, esse raio também vai aumentando. Então, observe, lembre-se que o raio atômico ele vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Portanto, do carbono ao chumbo, esse raio só tende a aumentar. Uma outra característica bem notável dos elementos da família 4A é a possibilidade de formar números de oxidação mais 4 ou mais 2. Mais uma vez, deve-se à ação do efeito do par inerte, à indisponibilidade dos elétrons S e P, que encontram-se tão unidos que em determinadas situações tornam-se indisponíveis para realizar ligações químicas. A energia de ionização desses elementos químicos ele vai variar de baixo para cima, apresentando altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. Essas são as características dos elementos da família do carbono ou família 4A. Dando sequência, nós continuaremos falando sobre a família do nitrogênio. O nitrogênio, que é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, na atmosfera terrestre, ele não pode ser utilizado de forma direta pelo ser humano. Como assim? O gás oxigênio ele está livre no ambiente, e para que nós possamos realizar a respiração celular, nós podemos inalar o gás oxigênio diretamente. Esse gás oxigênio passa pelo procedimento de respiração pulmonar, entrando na nossa corrente sanguínea, para que ele possa realizar o processo de respiração celular. Mas, de forma diferente, o nitrogênio ele não é captado de forma normal ou natural pelo nosso organismo. Nós precisamos de mediadores para podermos usufruir desse nitrogênio. Esses mediadores geralmente estão encontrados em nódulos das raízes de leguminosas. E também são encontrados na forma de bactérias nitrificantes. Por exemplo, o nitrogênio gasoso ele vai ser convertido em nitrito, posteriormente convertido em nitrato, e esse nitrato vai servir de adubo ou vai servir de fertilizante para determinado tipo de leguminosos. Esse nitrato ele volta a ser liberado no processo de desnitrificação e libera o gás nitrogênio para o ambiente. Então você observa que esse nitrogênio, uma das peculiaridades dele é que ele não pode ser aproveitado de forma direta, como nós podemos aproveitar o gás oxigênio. Você observa que a configuração eletrônica desses elementos da família 5A termina em NS2-NP3, com o N sendo maior ou igual a 2, e que os estados de oxidação, mais uma vez, em decorrência do efeito do par inerte, podem variar de -3 a +5.
Mais uma vez, pela indisponibilidade dos elétrons de valência dos subníveis S ou P. Nesse caso, não são todos os elementos, ou bem como nos outros casos da família 3A e 4A, não são todos os elementos que apresentam todos os estados de variação do NOx. Nessa situação, os únicos elementos que apresentam essas variações no NOx, de menos 3 a menos 5, são os elementos químicos nitrogênio e fósforo. Você tem uma peculiaridade do nitrogênio, que ele vai ser um dos maiores destaques. Por quê? Porque ele vai ser um dos formadores das proteínas, de enzimas que vão acelerar algumas reações no nosso organismo, no organismo vivo. Você observa uma outra característica que é o caráter metal. Esse caráter metal ele vai aumentar de cima para baixo no grupo, na tabela periódica. Somente o nitrogênio existe sob a forma de molécula diatômica. Essa é uma característica bastante peculiar do nitrogênio, que apenas ele vai apresentar-se na forma diatômica. Só ele eu vou ter na forma de N2, gás nitrogênio. Todos os outros elementos do grupo 5A, pelo fato de terem átomos grandes, a sobreposição das nuvens eletrônicas desses elementos químicos, para que eles possam realizar ligações múltiplas, já vai ser extremamente dificultosa. Portanto, ocorre a impossibilidade de duas ligações π nesses elementos, com exceção do nitrogênio. Seguindo, a gente tem a família dos calcogênios, ou família 16A, que é a família do oxigênio, que vão apresentar configuração eletrônica muito mais próxima de um gás nobre. Então, a partir do momento em que eu tenho elementos químicos que apresentam configuração mais próximas de um gás nobre, eles tornam-se cada vez menos reativos. Por quê? Porque eles, aos poucos, vão adquirindo uma estabilidade, que é o preenchimento de 8 elétrons na camada de valência. Observe, alguns elementos fogem à regra do octeto, como nós vimos no caso do boro, do próprio hidrogênio. Mas, dando continuidade, a gente vê o seguinte, que esses elementos químicos da família 6A, ou família do oxigênio, eles apresentam como configuração eletrônica a terminação NS2 e NP4 com N maior que 2, como já foi falado. E os elementos desse grupo podem realizar ligações duplas fortes, principalmente o oxigênio, mas com o aumento do número atômico, as ligações tornam-se mais fracas. Então, à medida em que eu desço do oxigênio até o polônio, essas ligações vão tornando-se mais fracas, consequentemente, os pontos de ebulição também. Um outro ponto que deve ser ressaltado é a eletronegatividade. Essa eletronegatividade ela cresce de baixo para cima no mesmo grupo, que é a eletronegatividade. Lembre-se, a eletronegatividade é a tendência que um átomo apresenta em atrair elétrons. Você observa essa regularidade quando tem a regra de que a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita na tabela periódica. Se ela está crescendo da esquerda para a direita, os elementos que estão logo à direita na tabela periódica, eles vão ter uma tendência maior em atrair os elétrons. Você observa quando você compara aos metais. Os metais eles apresentam baixa energia de ionização, portanto eles fornecem, ou seja, eles perdem elétrons com uma facilidade muito grande. O enxofre, de forma semelhante ao carbono, ele possui uma grande facilidade de encadeamento. É muito fácil do enxofre formar cadeias. Ele pode formar várias cadeias, assim, compostos com encadeamentos de enxofre, bem como o carbono. Os pontos de fusão e ebulição crescem de cima para baixo no grupo, e o oxigênio e o enxofre ocorrem naturalmente no seu estado elementar. Pessoal, essas foram as características dos elementos das famílias 3A, 4A, 5A e 6A. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e que, caso tenha ficado alguma dúvida, eu peço a vocês que participem das atividades do fórum, participem das atividades da plataforma, porque essas atividades vão servir exatamente para sanarmos essas dúvidas que possam ter ficado. Então, anote suas dúvidas, questionem, faça pesquisas que nós estaremos lá para responder e para poder ajudá-los na resolução das várias atividades que nós teremos aí. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.